Hoje eu estou mais cedo aqui nos cavalos, porque o pessoal da ração, né? Eles chegaram aqui, combinaram comigo de vir mais cedo, por vários motivos e tal, outras entregas. E aí acabou que eu cheguei aqui 7h30, 7h15, 7h30. Então, eu comecei a dar comida mais cedo para os cavalos, né? Os cavalos já estavam aqui e eu fui colocando cada um dentro da sua espinha, né? Do seu local que comem. E Snow tinha ficado aqui ontem, ele não quis sair, então eu fiz um manejo ontem e deixei os cavalos aqui. Eu deixei Esperança, eu deixei Moisés, que está aqui embaixo mesmo, separado da mãe, e Shalom, né? E então esses 4 ficaram aqui embaixo. E eu comecei eu dei a comida um pouquinho mais cedo, né, para eles. Mas uma coisa que é muito importante a gente ficar sabendo. Bom, agora cada um está comendo dentro da espinha, né, dentro do seu local. Mas quando a gente lida com vários cavalos ao mesmo tempo, e principalmente em horário de comida, eles ficam muito eufóricos, nervosos e tal. E é o momento onde os cavalos brigam. Eles brigam uns com os outros, né? E sempre foi assim, né? Então, eles brigam, o mais forte briga e por aí vai. Então é muito importante a gente fazer um manejo de algo que seja, que não nos prejudique, assim, no sentido em termos de segurança, né? Você não vai se jogar no meio de 3, 4 cavalos ao mesmo tempo com um balde na mão. Porque o que acontece? Alguém vai querer pegar esse balde e eles começam a dar coice um no outro para ver quem é o mais forte que vai pegar. Então, você tem que ter esse domínio, né? De ir prendendo, no caso, ir colocando, eu não gosto muito da palavra prender, né? Ir colocando cada um no seu local que vai comer, né? E depois você colocar a comida. Hoje eu consegui colocar Shalom e coloquei Moisés, né? Eles entram com uma certa dificuldade às vezes, mas você vai chamando e eles entram. Então é muito importante. Você não pode ficar no meio de 3, 4 cavalos quando você tiver com balde na mão ou coisas assim, porque eles vêm para cima de você e pode te machucar, no sentido de que eles vão afastar um dos cavalos. Então isso pode fazer com que você leve até um coice, né? Então tem que ter cuidado, são momentos que você tem que pensar, né? Você tem que conhecer como cada cavalo vai reagir, quem é o mais forte e tal. Hoje, como a Esperança estava aqui, Esperança estava com Moisés e Shalom. Ele já é mais forte do que eles, né? Então o que acontece? Quando ele me viu, ele já começou a afastar os outros dois, né? Então eu tive que encontrar uma forma de colocá-lo do outro lado do pasto, que é aqui, ó. Eu chamei, coloquei ele pra cá, ele veio, né? Ele veio e eu tranquei aqui a porta, tá vendo aqui, ó? Tranquei a porta, pra quê? Pra ele ficar aqui dentro me esperando o tempo onde eu prenderia Moisés, né? Moisés e Shalom aqui nesse lado da espinha, né? Então, a gente tem que refletir. Você não pode se jogar no meio, principalmente em horário de comida, você começar a se jogar no meio de todos eles, né? Porque aqui não é um estábulo onde você tem, uma baia fechada para cada animal.
Aqui é um local onde os animais estão livres, né? Eles estão livres, eles ficam no morro, eles ficam aqui na Baixada. Então eles estão livres, totalmente livres durante o dia. E à noite eu coloco Volúpia e Ludmilla, que Ludmilla ainda é pequena, ela já vem aqui para baixo. Shalom está aqui embaixo com Moisés do outro lado. Então eles já ficam aqui mais abrigados do vento, etc. E os outros entram da espinha, quem quiser se abrigar. Mas não tem aquele formato, não é um lugar com um formato de baias fechadas, onde o cavalo fica, onde você tem que trocar a cama, como se chama, onde é importante a limpeza, o cavalo sai algumas vezes por dia para ficar no pasto, os cuidados são diferentes, né? Aqui os cavalos ficam no pasto o dia inteiro. Então é muito importante a gente ter cuidado nessa hora, né? A gente não pode se jogar no meio deles e achar que eles não vão brigar com você, eles vão brigar uns com os outros. E nisso se você não tiver atenção, você pode levar um coice. Então, assim, algumas coisas importantes que a gente tem que analisar na hora do nosso planejamento. Eu já estou planejando aqui algumas alterações que eu já queria ter feito, mas eu esperei um pouco para ver o comportamento dos animais e tal, mas eu já vou fazer algumas modificações aqui que eu preciso, né? Então é isso. Então aqui chegou o feno, né? Eles comeram a ração e eu agora vou colocar o feno. O feno, ele vem com uma pequena cordinha aqui, ó, tá vendo? Pronto. Então ele vem com uma pequena cordinha, aí eu vou lá, corto essa cordinha, né? Ó, peraí, porque eu vou cortar, peraí. Então aqui eu cortei, né? Eu cortei aqui, ó. Sempre tenho uma faquinha aqui de serra. Você pode ter uma tesoura para cortar os sacos de ração, tá vendo, ó? Tá? Isso depende muito de cada um, né? E então eu corto, né? E são gomos. Eu não sei se, olha, eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ó? São gomos. São gomos, eles vêm assim em gomos, né? Ó. Vem em gomos, né? Ok. E aí eu levo esses gomos e coloco no galão azul. Então eu coloco aqui no galão azul, eu coloco aqui do lado de fora, tá vendo? Às vezes eu deixo eles dentro da espinha e tal, dou para cada um, mas dependendo da dinâmica do dia, né? Eu vou e coloco aqui. Então aqui eu tô querendo que a Volúpia e a Ludmilla venham para cá, eu já coloco um pouco de capim, de feno, perdão, aqui. Agora, uma coisa que é importante, olha, você desfiar o feno, tá? Então, senão eles pegam, jogam no chão. Então, é bom quando você desfia. Isso quem me ensinou foi seu Wilson. Então, é bom quando você desfia. É bom colocar redes também. Eu só tenho uma rede, ainda preciso comprar redes e estruturar melhor tudo. Mas, por enquanto, a gente está fazendo assim, né? Então, aqui eu estou preparando mais um, né? Aqui eu coloquei um segundo galão e eu coloquei mais um pouco aqui, né? Então, a dinâmica é essa. Elas vão vir para cá e vão ficar aqui comendo do lado. Outra coisa que é muito importante é você retirar os baldes, porque baldes são símbolo de acidente. O cavalo, quando vê um balde, ele já está tão automatizado que ele
pensa que tem comida, ele sai na sua frente, ele fica nervoso, ele quer o balde porque ele acha que tem ração dentro. Então é importante retirar os baldes, né? Porque o que acontece também? Quando os cavalos saem, muitos deles vão ver se tem alguma coisa no coxo do outro. Então eles vão lá ver se caiu alguma coisa, ou principalmente ração. Eles adoram a ração, então eles ficam loucos pela ração. E eles ficam vendo o que o coleguinha tem. Então é uma coisa perigosa. Você tem que retirar logo os baldes, né? Para que não haja briga, para que não haja outro interesse, que eles não saiam dos coxos já premeditando um possível resgate do balde do colega. Essa semana eu vi um post de uma mulher, né, em cima de um cavalo com um bebê. E a pessoa que postou, ela estava alertando o quanto é perigoso as pessoas quererem tirar uma foto em cima de um cavalo com um bebê numa cavalgada, não sei qual cavalgada era, mas ela quis subir no cavalo e tirar uma foto com o bebê. Enfim, o cavalo é um animal que se assusta, entendeu? Então a gente ainda mais assim, quando tem outros cavalos e ruídos de carros e tudo, a gente não sabe o grau. E ela então estava alertando que muitas mães querem tirar fotos com seus bebês em cima de um cavalo e tal, e às vezes não sabem a real reação do cavalo, né? Então fica um alerta, entendeu? A gente tem que pensar bem. O cavalo é um animal assim maravilhoso, mas ele não, entendeu? Ele tem que ter uma aproximação com calma e tal, e ele pode ter uma reação. Aqui é a rede, eu coloquei a redezinha para Shelly, porque ela era a única que não tinha o galão, né? Como vocês sabem, ainda está me faltando alguns galões. Eu já comprei, mas está na loja, porque eles não entregam. Então eu tenho que ver um esquema para quando eu precisar de uma coisa a mais, aí eu já tenho que pegar um frete, pagar o frete, para poder trazer aqui os galões que já estão comprados. Então eu botei aqui para a Shelly, eu coloquei na rede, né? Aqui para ela. Foi a única rede que eu comprei no Shopee essa rede, mas funciona bem, os cavalos gostam, e eu acho muito legal você pendurar redes de feno e tal, eu acho assim muito, muito bom para os cavalos. Foi engraçado porque ontem eu fui ao dentista, né? Já estava marcado já há um tempão e finalmente eu fui ao dentista aqui em Rio Bonito. E aí o que ocorreu? Eu cheguei atrasada, né? Pela primeira vez, mas eu cheguei assim quase uns 45 minutos atrasada, tal. Aí o dentista conversou comigo e tal, porque o procedimento ia ser mais longo, etc, né? E aí eu falei assim, não, eu quase não ia vir, porque eu estou com muito trabalho e tal, então praticamente eu quase desmarquei. Aí ele falou, o que a senhora faz? Aí eu falei assim, não, eu tenho cavalos. Aí ele disse, a senhora tem um aras? Eu falei, não tenho um aras. Eu falei assim, eu não vendo, eu não faço doação, não faço nada disso. Aí ele, então, o que a senhora faz? Ele ficou assim perplexo. Ele não acreditou que a gente pudesse ter cavalos sem fazer nada com eles, entendeu? Aí eu falei, não, eu cuido de cavalos e ensino as pessoas a cuidar de cavalos e respeitar.
respeitar os cavalos. Aí ele, tal. Ele ficou assim perplexo. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a utilizar um animal, né? Principalmente um cavalo. Você tem um cavalo porque você vai montar nele, né? Você vai cavalgar, ou você vai treiná-lo, ou vai ganhar muito dinheiro com ele. E um aras, por exemplo, um aras ele visa genética. Ele visa criação, treinamento, exposições, enfim, são cavalos que são escolhidos mesmo para serem criados, né? No meu caso aqui, não. Isso aqui foi Eu comecei tendo um cavalo, como vocês sabem, eu tinha um sonho de cavalgar. Eu achava isso espetacular. Já tinha montado em cavalo, tal, montado num cavalo, né? Mas eu não tinha assim experiência, nada disso. Então, quando eu comecei a chegar perto deles, eu mudei completamente a minha perspectiva de usar cavalos, de usá-los para ganhar dinheiro, de usá-los para algo turístico, de usá-los para isso e aquilo, né? Então, as pessoas realmente elas não entendem o que eu faço, né? Porque eu não tenho lucro com nada, né? Durante anos, eu me virei nos 30, né? Eu me virei nos 30 para poder manter os cavalos e só Deus sabe como eu fiz isso. E foram momentos muito difíceis e eu nunca planejei dizer assim, não, tá difícil, eu vou vender um cavalo, eu vou fazer isso. Então, eu fico assim perplexa, né, com as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas mesmo a usarem os animais, né? Então, outra coisa, por exemplo, terapia. As pessoas vêm para mim, mas é ótimo, né? Porque você passou dos 30, você já tem idade aqui no Brasil, né? Então, as pessoas assim ficam, tal. Então, eu acho até engraçado. E elas não entendem, elas pensam que tudo que você faz depois dos 30 anos é terapia. E terapia é quando você quer um bem para você está precisando daquilo para você equilibrar suas emoções, resolver traumas, resolver uma série de problemas que você está vivenciando ou vivenciou, né? E o que não é o meu caso, Então, eu sou contra terapias, essa coisa de dizer assim, não, você utilizar animais para terapia, não. Faz um crochê, desenha, pinta, dança, tanta coisa espetacular. Você não pode, ao meu ver, submeter um animal a alguma coisa só porque você está precisando daquela terapia, tá entendendo? Então, por exemplo, você vê muitas pessoas pegam um cachorro, fulana tá muito carente e tal, vai ser bom animalzinho para ela. Ela não sabe o que é um cachorro, ela não sabe o que é um gato e no início parece que aquilo preenche alguma coisa dentro dela, muda o foco da atenção dos seus problemas, né? E no final ela não se interessa mais, o cachorro começa até a ser um problema para ela, né? Faz cocô, faz xixi, dá problemas, enfim, você tem que educar. Então você precisa de muito amor para você ter animais, você precisa de muito respeito. Então é isso que eu ensino: amor, respeito, dedicação, respeito a uma outra espécie, né? É tão importante isso, a gente respeitar uma outra espécie. Nós não somos superiores, eles têm uma outra linguagem. É assim que eu penso, é assim que eu vejo a vida. Olha lá, Raquel saiu. Raquel tem uma personalidade muito forte.
muito forte aqui. Ela briga com os outros cavalos e tal, mas ela é um amor, você tem que saber lidar com ela, né? Então, você tem que ver quais são os problemas até que um cavalo seu está passando para você tentar entendê-lo e não, eu vou machucá-lo e tal. Não é assim, não. Então, são esses pequenos detalhes que a gente vai conversando e eu vou ensinando para as pessoas. Quer sair, Esperança? Ou você vai ficar por aqui hoje? Então os animais, eles têm uma vontade também própria. Eles saem, alguns vão imediatamente beber água, outros aguardam, esperam, tiram um cochilo. Então eles têm o seu próprio ritmo, né? Isso a gente tem que entender.